Já fui mais ou menos apresentada aqui, mas meu nome é Raíssa, sou filha dessa mulher maravilhosa, neta daquela senhora. Eu só trouxe ela hoje para vocês verem que a minha família é de mulher bonita e cheirosa. Quem duvidar pode dar um cheirinho nela, que ela não importa não, né, senhora? Estou muito feliz de ver todas vocês aqui, rostinhos novos, rostinhos conhecidos. E amanhã é o Dia da Mulher. Dia da Mulher. Nós, mulheres, que somos multitarefas. Donas de casa, mãe, somos empreendedoras, somos pessoas que trabalham, que têm que cuidar de si. E acaba que muitas vezes fica pesado. Fica pesado, fica arrastado. Mas o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é dá para ser leve. Meu Deus, será que com a nossa rotina, com tudo que a gente tem para fazer, dá para ser leve? Vamos ver hoje. Aqui. Antes da gente começar, eu quero que vocês joguem o ombro um pouco para trás, assim, ó, como se fosse jogando o peso mesmo que está no ombro para trás. Quem se perceber com o rosto franzido, dá uma aliviada no rosto. Quem tiver com o maxilar tenso, dá uma caretinha assim para dar uma alongada no maxilar, para dar uma soltada, porque às vezes a gente fica tensa sem nem perceber. Sem nem perceber a gente está tensa. Aqui vai ser não só uma palestra, vai ser também um bate-papo. Se alguma de vocês em algum momento quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma participação, quiser contar algo, fique à vontade, só levantar a mão. A gente leva o microfone até você para não precisar de ninguém gritar e gastar as nossas vozes. A gente leva o microfone até vocês. Antes de eu começar, gente, eu queria já pedir que vocês me compreendessem, porque eu sou uma pessoa que trabalha com a mente, eu não sou uma pessoa que trabalha com a mão. E eu queria fazer umas plaquinhas para mim deixar mais dinâmico enquanto eu fazia aqui, mas não saiu nada de bom. Saiu muito feio, porque eu não tenho habilidades. Mas eu trouxe mesmo assim, porque eu não tinha tempo de fazer outras. A gente vai começar falando sobre quais são os pontos da vida que fazem a vida ficar mais pesada. E o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é esse aqui. Alguém está conseguindo ler? Falta de prazer. Aqui eu não estou falando de prazer sexual não, tá? Quem tiver com a mente lerdinha aí pode tirar isso da mente que eu não estou falando. Eu estou falando de falta de prazer na vida. Com o tempo, tudo que a gente faz vai passando a ser por obrigação. Você acorda cedo, você faz a comida que os meninos comem, você come rápido porque está com pressa, você passa a acordar cedo e já sai de casa sem tomar uma água com calma. Começar a cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar do trabalho, trabalhando. Que isso eu vou falar para vocês assim, ó. Qual foi a última vez que vocês fizeram uma coisa sem ser por obrigação? Só pelo prazer, só porque te faz bem? Talvez a gente nem lembre. Talvez algumas de nós nem sabe, esqueceu já o que me dá prazer. O que eu gosto? Eu lembro de quando eu comecei a atender, lá atrás, eu usei minha mãe de cobaia. Eu ia, colocava ela deitada na minha cama, que era o meu divã, e aí fazia perguntas para ela. E teve um momento, quer contar essa experiência? Teve um momento que eu perguntei para ela o que ela gostava de fazer. E ela travou. Uma pergunta tão simples. Porque sempre era assim, onde nós vamos passear? Onde as crianças gostam? O que nós vamos assistir? O que vocês quiserem. Porque a gente tem a tendência de seguir se anulando. A gente tem a tendência de não se colocar como prioridade. Porque se a gente for escolher olhar pra gente na hora que der tempo, que dia que sobra tempo? Alguém aqui está com tempo sobrando? Alguém aqui está aqui porque não tinha nada mais para fazer? Estava lá, estou tão no tédio, minha casa está arrumada, meus filhos com comida na barriga já estou descansada, não tem nada para fazer. A maioria de nós tinha outras coisas para fazer. A maioria de nós não consegue tirar um tempo para si, porque ou não sobra tempo, a gente só espera sobrar, ou sente culpa.
Tem mulheres que sentem culpa de comprar algo para si, porque vou comprar algo para mim como? Se meu menino está crescendo, está precisando de cueca. Como que eu vou fazer uma comida que eu gosto se só para mim? Não cabe. Não vale o trabalho. Estou sozinha em casa, vou comer o miojo. Porque eu não valho o meu trabalho. Eu não valho o meu tempo. Todo mundo vale. Cuidar de todo mundo. O filho fica doente, o marido fica doente, você faz um chá, você espreme um limão, põe um açafrão, um mel e põe. E não repousa, não toma aqui a aguinha, não bebeu água. A gente fica doente, faz um coque no cabelo sério. A gente precisa encontrar o que a gente tem prazer. Porque o prazer na vida, ele é o que dá à vida gosto de vida. Eu gosto de sair com as amigas. Mulheres adultas e casadas podem ter amigas e sair junto para tomar um café. Vir numa reunião dessa só de mulheres, ir na reunião dos pequenos grupos, que são semana mensal, quinzenal. Se é algo que você gosta, que te faz bem, faça. Tá tudo bem um dia ou outro, dá um tapa mais ou menos na casa e faz algo por você. O serviço da casa não vai acabar nunca. Nunca, nunca. Mas se a gente não se cuidar, a gente acaba. E a gente vai perdendo o prazer de viver. Quando você se vê só utilidade. Só vive pela utilidade de si, não vive pelo prazer. E a vida tem que ser boa, a vida tem que ser prazerosa. A gente tem que comer algo que a gente gosta. Fazer um esporte se a gente gosta. Fazer a unha se a gente gosta. Não tenho dinheiro. Faz você mesma, vamos aprender. Assistir um filme que a gente gosta. Pra gente ter vida com sabor de vida. E a falta de prazer torna os nossos dias mais pesados. Alguém aqui já se percebeu com falta de prazer na vida? Algumas. Outra coisa que faz a nossa vida ficar pesada. E essa aqui, já te falo pra vocês, eu já avisei todo mundo que a plaquinha tinha ficado ruim. Não quero ninguém falando, ninguém reparando. Porque cortou a última letra e eu não fiz. Mas deu pra entender. Falta de amor próprio. Parece que entra um pouco aqui, mas não entra. O que seria esse amor próprio? Eu quero que cada uma de vocês pense na mulher que vocês mais amam na vida. Mãe, irmã, filha, quem tem filha. Pensa aí, qual é a mulher que vocês mais amam na vida? Agora fala pra mim, vocês tratariam essa mulher do jeito que vocês tratam vocês mesmas? Se essa mulher errar, falar pra vocês, nossa, eu errei, aconteceu isso, eu não dei conta, não estou dando conta de tudo. O que você vai falar pra ela? Mas é porque você é preguiçosa. É porque você é inútil. Mas também burra. Porque esse corpo, porque a gente fala assim pra gente. A gente olha no espelho e se deprecia. A maioria das mulheres, quando olha no espelho, não olha caçando uma coisa bonita. Olha caçando defeito. Já olha assim. Você chega na pessoa que você ama assim, ó. Tá molinha. Tá precisando treinar. Também não treina, ninguém chega. Se chega, minhas irmãs, vocês estão precisando melhorar um pouquinho como amigas. Mas a gente não chega assim no outro. Mas a gente chega assim na gente. A gente não chega no outro e fala assim, nossa, mas você tá parado no tempo, hein? Mas a gente olha pra gente, se enxergando muitas vezes fracas, a gente não olha para a nossa força. A gente tem facilidade de achar a força de todo mundo, a qualidade de todo mundo. O dia que a gente estava aqui na reunião dos jovens, a gente fez uma dinâmica que foi o seguinte: cada um falar seu nome e uma qualidade de si mesmo. Teve gente que travou uma qualidade, não foi 10. E teve gente que não soube dizer, porque não sabe olhar o que é de positivo para você. Porque não se ama.
Porque não se prioriza porque não se ama, não se cuida porque não se ama. E aí quando a gente olha para a Bíblia que tem aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, a gente está errando já no si mesmo. Quanto mais não amar ao próximo. Quantas mulheres aqui às vezes esquecem de fazer os próprios exames? Os filhos vão no pediatra mensalmente. Quanto tempo a gente vai no ginecologista? Os filhos, a filha pequenininha está sempre arrumadinha, está sempre... E a gente às vezes se arruma quando vai sair e olhe lá, dependendo de quem vai estar no lugar. E nem estou falando de arrumar a mega produção, não. Estou falando de um jeito que a gente se sinta bem. Que a gente olha para o espelho e dá vontade de olhar mais um pouquinho, não de... Deus me livre esse espelho aqui. Quem deixou esse espelho aqui nesse lugar? O amor, ele é sinônimo de cuidado. E a falta de amor próprio torna a nossa vida pesada. Vocês fiquem à vontade, qualquer momento que quiser participar, tá aberto. O próximo, necessidade de controle. Qual é essa necessidade de controle? Sobre as coisas que não estão no nosso controle. Eu quero controlar o que os meus filhos adultos fazem, como que a minha nora age lá na casa dela, como que o meu genro escolhe as dos meus filhos para relacionamento. Quem aqui tem filhos adultos? Quem aqui concorda 100% com todas as escolhas dos filhos adultos? Eu não obrigada. Não, tem vergonhada, pelo amor de Deus. Mas vocês se percebem, às vezes, tentando controlar essas escolhas? Tentando o quê? Meu filho, mas esse curso não dá dinheiro, você está entrando num curso desse? Ou então escolheu não estudar? Não é que está acreditando? Como assim? Você tem que fazer isso, tem que ter um futuro. Nossa, meu filho arrumou uma mulher que Deus que me livre, estou angustiada, não estou dormindo de noite porque o filho está lá dormindo de boas, feliz, num sossego, felizinho. Mas às vezes a mulher está aqui, querendo controlar a escolha do outro. Ai meu Deus, meu filho pôs um moicano no cabelo. Deus que me livre, por que meu filho fez o cabelo do jeito que eu não gosto? Fez uma tatuagem. Ai, estou sofrendo demais. Isso vai trazendo peso, porque são coisas que não estão no nosso controle. Qual que é o nosso controle? Ajudar no que é pedido, aconselhar e orar. Tem como ir lá e fazer as escolhas pela pessoa? Não tem. Outra coisa que não está no nosso controle. O que o outro acha de mim. Eu estou no controle do que eu faço. Eu estou no controle do que o outro acha. Mas quem aqui já se incomodou porque fulano está pensando mal de você? Eu já. E sem ter feito nada? Mas e se? É ter necessidade de controle sobre o futuro. O futuro a Deus pertence. O futuro a gente nem sabe se a gente vai chegar lá. Mas é uma necessidade de meu Deus, e se eu vou engravidar, e se eu não vou, como que eu vou voltar a trabalhar depois, e quando for para a escolinha, e agora quando for casar, e o meu marido mudar de emprego. A maioria dos problemas que a gente sofre muito nunca chegam a acontecer. A gente sofre, se angustia, perde noite de sono, fica pesada, a vida pesada. Mas aí, quando a coisa nem acontece. É só pela possibilidade de acontecer. E pensa numa cabecinha fértil, é a nossa, que cria problemas que nunca nem chega a acontecer. Eu vi esse dia atrás na internet uma mãe grávida chorando porque o neném dela era menino. E aí, quando ela crescesse, ela ia ser avó materna. Quando meu filho crescer, eu vou ser avó paterna, então eu vou ver menos, eu não vou ter tanto espaço na vida do meu neto. Chorando por um bebê que estava na barriga. Ela não focou a possibilidade dela ser uma avó paterna que tivesse o mesmo afeto de uma avó materna. Né?
Isso aí sim, mas existem tantas possibilidades aqui. Existe a possibilidade do filho dela escolher não ter filhos. Outra coisa que não está no nosso controle. A educação dos netos. Como que meus filhos vão educar os filhos deles? Ah, mas não foi assim que eu te eduquei. A gente tem cada uma oportunidade de educar os próprios filhos. Então, as escolhas dos outros, mesmo que esses outros sejam nossos filhos, ainda são as escolhas deles. Nesse quesito aí é muito leve eu entender o meu lugar de avó. Avó é para dar carinho, dar amor, dar presente, dar abraço, marcar a história, fazer receitinha junto, fazer artesanato junto, colher ser rede de apoio, mas não educar. Nós já educamos nossos filhos. Tem um ditado que fala assim: vó estraga. Não estraga, não. Mas é um pouquinho, sabe, ficar com ele, não você viver na semana, não estraga. Quem estraga é a educação que os pais vão para lá. E já isso não é nossa camada. Já é outra camada, já é questão dos filhos, não cabe a nós. Às vezes as pessoas sofrem tanto porque os filhos estão praticando outros princípios, né? Sendo que muitas vezes alguns princípios eles não são tão fortes assim, tão importantes, entre aspas. Princípios importantes são de caráter. Mas agora, o estilo de roupa, o cabelo, o emprego, é algo simples, mas é algo que pesa às vezes. Ou então a escolha com o dinheiro dos outros. Meu Deus, mas o fulano está só viajando. Meu Deus, não tem casa própria. Nesse quesito aí, nós queremos muito estar no controle por conta dos terceiros. O que vão pensar? Meu filho, você fez, vamos dizer que alguma outra profissão, pegou um diploma e você não gostou, o que você vai pensar? Pensar que a gente pagou faculdade à toa, que você não só ficar revisado onde ele escolheu ficar. Ou então, às vezes, dentro do meio evangélico, existe muito a questão: o filho cresceu e foi para outra igreja. Meu Deus, o que o povo vai pensar? Não vai pensar nada, vai pensar que ele gosta daquela igreja, pronto. E se pensar também, quem é esse outro? São pessoas, a gente está preocupado com coisas que a gente não tem controle e com coisas que podem nem acontecer. Com coisas que a gente nem sabe, mas a gente cria, acha que vai acontecer e quer controlar. Então, tudo isso faz a vida ficar pesada. Abre mão do controle. Quando tiver uma situação te estressando, pensa assim, tá, o que está no meu controle? O que eu posso fazer? Tem algo que eu posso fazer? Não. Então, vou descansar e vou orar. Isso aqui está no meu controle? Ótimo, vou agir em cima disso aqui. Não está? Soltar o controle é bom demais. É leve. Mas se eu soltar o controle, nada vai mudar. Mas se você tentar controlar o que não está no seu controle, também nada vai mudar. Só que você vai ficar estressado. Seu cabelo vai cair, você vai ficar com insônia, vai ficar nervosa. Só isso que vai acontecer. E dá palpitação, vai respirar assim, Não foi indireta para ninguém. Próxima plaquinha. O que faz também a nossa vida ficar pesada? Carência. O que é essa carência aqui? É quando nós não nos colocamos no centro da nossa vida, colocamos os outros no centro da nossa vida, e aí quando eles não nos colocam no centro da vida deles, a gente fica achando. É muito comum ouvir falas de mães assim, eu dediquei a minha vida para você, eu deixei de viver tudo o que eu queria para viver para você, agora você está batendo asa e me deixando, que ingrato. Tá vendo? Você colocou, mesmo sendo filho, que é importantíssimo, mas você colocou ele no centro da sua vida e fica muito pesado para você ao vê-lo batendo asas e não colocando você no centro da vida dele. Mas mãe é só uma, como assim? Tem pessoas que já ouvem assim, como assim? Tem até uma pessoa da nossa família que fala, levou a esposa que conheceu esses dias para jantar em tal restaurante, nunca me levou. Como se querendo estar no centro.
A gente tem que cuidar da gente, se priorizar, dar o nosso melhor sim como mãe, dar o nosso melhor sim como pessoa, como trabalhadora, como profissional, dar o nosso melhor como filhos, como tudo, mas também cuidar da gente. E esse quesito aí, tudo na vida, como mãe, como sogra, como esposa, enfim, as relações de amizade, tudo que eu fizer esperando algo em troca, vai ficar pesado. Pesado para mim, pesado para o outro. Se eu coloco meu coração em tudo quanto eu fizer, fica leve, fica prazeroso de fazer. Se eu gosto de fazer uma comida, se é uma das linguagens de amor que eu tiver para os meus filhos, para o meu esposo, se a linguagem de amor for fazer comida, que é de fato minha linguagem. Por mais que às vezes eu olho para eles e vejo muita a carinha na comida, porque quase nem sempre falo, que delícia, mamãe. Mas eu fico ali olhando. Mas come sem parar e dá tempo. Só que a expressão deles ali na mesa me dá tanto prazer. Eu quero fazer um outro dia de novo, no próximo sábado, ou no outro café da manhã. Se eu ficasse dependendo dessa validação, eu iria viver frustrada, reclamando, cobrando o tempo todo, ficaria chato para eles e chato para mim. Agora, eu me coloco no lugar de ter prazer nisso. Aí fica gostoso. A carência, ela está muito no esperar do outro e não no doar. Eu quero tanto, ninguém me chama para sair. Nossa, ninguém me convida. Convide você. Convide você. Nossa, mas ninguém me abraçou aqui hoje. Abrace, levanta no seu lugar, abraça, pode abraçar todo mundo. Nossa, mas ninguém me elogiou. Elogie. Uma hora você vai receber uma elogio de volta. A gente atrai pessoas pelo que você faz, não pelo que você cobra. Porque isso aqui faz ficar pesado, não só a vida de quem está carente, mas a vida de quem está em volta também. A pessoa lembrou de mim, me chamou na última hora, porque não queria que eu fosse. Pelo amor de Deus. Eu não sou assim, tá? Você pode chamar até 5 minutos antes da programação lá. Se eu tiver agenda aberta, não, Vera, nós estamos lá. Em cima da hora, não tem ferrex, não tem problema, pode chamar. Às vezes fala, não me elogiou porque não me vê. A gente tem muita essa carência com relação aos maridos, aos homens que dividem a vida com a gente. Gente, não é falando mal de homem, Deus que me está aqui nesse lugar, mas a maioria dos homens são sonsos, eles são desatentos. Sonsos não, sonsos é muito pesado, mas são desatentos. Essa é uma virtude nossa. Detalhista, ser detalhista é uma virtude feminina. É raro alguém que é detalhista. Existe? Não existe. Mas é raro. Tem uma coisa que eu costumo usar de exemplo, porque foi uma coisa muito gritante, né? Um tempo atrás eu tinha o cabelo cor-de-rosa. Rosa choque mesmo. E aí o meu pai viajou e eu resolvi voltar o cabelo para ser preto. Cabelo rosa choque, pintei de preto. Aí ele chegou e eu falei assim, notou alguma coisa? Aí ele, vocês fez alguma coisa na casa? O que vocês comprou? Ele não viu. Uma coisa assim, estava estampada. Aí eu falei assim, não, em mim. Aí ele, fez a sobrancelha? Literalmente não viu. Isso não é exagero. Eu falei, papai, eu pintei o cabelo de preto. Meu Deus, é mesmo? Totalmente desatento. A atenção dele não está no lugar. Chame a atenção. Como? Achou que está bonita? Queria receber um elogio, me arrumei todinha. Fala, o que você achou do jeito que eu estou hoje? O que você achou do meu cabelo? Arrumei. Se você der uma reboladinha para ele, vai te notar na hora. Você é a dica de ouro. Às vezes a vida está amarga porque o açúcar está no fundo. Só dá uma sacudida. Então, dá uma desfilada. Fala, olha, já fala antes. Hoje eu vou no salão. Hoje eu comprei uma roupa nova. O que você acha? Não espere ele ver que a roupa é nova. Fala, comprei. O que você achou? Você achou que vestiu bem? Você achou que ficou bonita? Me cheira. Pronto,
Se eu não falasse nada, você não ia falar nada. Ficou pesado. Já vão sair ali os dois chateados, os dois estressados. O elogio já não valeu para você. Ele está chateado também. Só vai criar conflito. A minha mãe cozinha muito pra gente, comidas deliciosas a vida inteira. Todas as vezes que ela cozinha, ela pergunta: o que vocês achou? E literalmente a gente esquece, a gente come. A gente come achando uma delícia. Fala: nossa, que delícia. Mas caladinha, a gente acha só aquilo na cabeça. E aí ela fala: o que vocês achou? Ficou bom? Aí, nossa, amei, tá uma delícia, mamãe. Fiz do jeitinho que você gostou, você queria, você gostou? Ah, gostei, amei. Já pensou se todas as vezes ela fosse empurrar? Nunca mais eu faço comida pra esse povo. Que eu faço, passei a tarde inteirinha cozinhando no fogão, tô suada aqui, ó. Nem queria comer essa comida, fiz pra eles. Então aí, que peso? Que peso que ia ser? Peso pra ela e peso pros demais. Então dá pra ser leve se a gente for trabalhando a nossa carência, nos dando atenção e proporcionando nas relações aquilo que a gente quer das relações. Outra coisa que faz a nossa vida ser pesada: julgamento. Quem aqui já foi julgado ou se sentiu julgado? Quem aqui já julgou alguém? Ai, que feiura! Meu Deus! Sabe por que a gente fica com muito pesar pelo julgamento? Porque a gente julga. Quando alguém vai e faz uma coisa louca na vida, larga o emprego e vai fazer uma coisa diferente, a gente fala: nossa, como teve coragem. Gente de Deus, ousou demais. Nossa, você falou fulana. Ou então, se a gente não falou você falou fulana para alguém, a gente fala dentro da gente mesmo: nossa, ela sai sem os filhos. Que horror. Que tipo de mãe sai sem os filhos? Você viu a fulana? Toda vez que ela sai, ela leva os filhos. E aí depois a gente fica extremamente insegura de sair sem os filhos, porque todo mundo vai falar. Todo mundo quem? Todo mundo a gente está julgando que os outros vão falar porque a gente fala. Todo mundo vai. Muita gente tem vontade de fazer uma coisa e postar nas redes sociais, fazer uma receita que acha gostosa de postar um vídeo. Mas por que não posta? Querendo postar, não posta. Porque quando outra pessoa posta, você manda para sua melhor amiga. Olha comigo. Aí se eu mando, eu acho que todo mundo vai mandar o meu também. Se o que eu penso do outro é tão pesado, eu acho que o que o outro vai pensar de mim é pesado também. Quando o boleto chega na casa da gente, na minha ou na sua, quem que paga? É a gente. Quando o calo dói na gente. Quando o filho da gente adoece, quem cuida é a gente. Então sabe quem que tem que ser responsável pelas nossas escolhas? Só a gente. Se o outro vai julgar ou não, aí não está no nosso controle. Aí entra naquela plaquinha que eu coloquei aqui sobre a necessidade de controle. O julgamento do outro não está no meu controle. As consequências do que eu escolho fazer, sim. O julgamento do outro em cima disso, não. Quando você quiser fazer algo na sua vida que não faz mal para você, que faz bem para você, mas você deixa de fazer porque o outro vai julgar, quero que você pense assim, ó: esse outro é alguém que me ajuda na minha dificuldade? Esse outro é alguém que, se eu estiver passando por um problema, eu vou lá pedir um conselho para ele? Esse outro é alguém que, se sumisse, eu ia ficar com muita falta dele na minha vida? Às vezes não. Então por que eu estou colocando esse lugar de importância de juiz para esse outro? E esteja achando pesado? Eu não vou, não. Tem pessoas que falam assim: eu não vou para a igreja toda vez, porque o povo vai falar, vai julgar que eu estou indo com a mesma roupa. Pelo amor de Deus. Ou então, eu não vou falar tal coisa, eu não vou ajudar, porque vão julgar que eu estou querendo aparecer.
espontânea, querer ajudar, tem gente que se reprime até o seu próprio jeito. Eu queria ser mais espontânea, eu queria ser mais alegre, mas e se os outros acharem que eu estou querendo aparecer, que eu sou mentira? Alguém achar ruim, alguém julgar, sempre vai ter. Sempre. Ninguém aqui vai fazer nada que todo mundo, 100% do mundo, vai falar: show, que linda, que arrasou. Só que é pesado a gente precisar da validação externa. E a gente querer controlar os julgamentos. Então, abre mão dos julgamentos. Tenta não julgar o outro. Tenta, quando você for julgar o que o outro está fazendo, você respira fundo e fala assim: deixa ela. Isso aqui me afeta? Não, então deixa ela. E quando pensar que o outro está te julgando, pensa o quanto esse julgamento realmente te afeta. O julgamento é sobre quem julga, não é sobre quem é julgado. Quando eu julgo, isso fala muito mais de mim do que sobre quem eu estou julgando. E quando alguém me julga, isso fala muito mais dele do que de mim. E faz parte na vida não agradar todo mundo. É normal, tá tudo certo. E é importante até, isso fala no início que nós falamos aqui sobre as diferenças. Né? Nós somos diferentes uns dos outros, de gosto, de aptidões, habilidades, dons, talentos, enfim. Nós somos diferentes. Aqui todas nós temos 2 olhos, nariz, boca, cabelo, tudo nos mesmos lugares. Mas somos diferentes. Temos a nossa individualidade. Temos nossos gostos. É normal, então está tudo certo. Alguém a gente vai estar agradando. Se você agradar de quem você é, se for segura, olha, nós estamos aqui na educação simples, mas assim, eu sou a Raquel. Estar segura deste lugar. Eu sou a Alice. Eu sou a Eva. Eu sou a Priscila. Não precisa de ninguém que fale assim: olha a Priscila, olha a Eva. Não, porque você já sabe do seu lugar. Você já se reconhece ali, né? E pronto, aí você não vai estar em busca dessas validações e entender que está tudo certo, agradar 3, agradar 2 ou 5. Faz parte. E sempre vai ter, a gente tem que focar naquilo que vem de positivo também. Eu sou muito ativa nas redes sociais. Minha rede social ela é profissional, porém ela é pessoal também. E todas as vezes eu posto alguma coisa, sempre vem comentário positivo e negativo, da mesma coisa. Da mesma coisa. Posto minha filha, eu sou mãe de uma menina de 10 anos, e às vezes eu posto ela fazendo uma comidinha, porque eu já ensino a cozinhar, graças a Deus. Então posto ela fazendo, algumas pessoas postam: nossa, que maravilha, tem que ensinar mesmo. E outras: tadinha, desse tamanho você já está pronto para trabalhar. Na mesma coisa que eu coloquei. Quando eu sumo um pouquinho, tem gente que reclama que posta demais, tem gente que fala: nossa, está postando pouco. Vez ou outra eu printo e coloco lá para as pessoas verem que o julgamento ele sempre vem, tanto positivo como negativo. A gente escolhe no que a gente vai focar. Próximo, a amargura. O que é uma pessoa amargurada? É uma pessoa amarga. É uma pessoa que o caos que ela viveu afetou tanto ela a ponto dela ficar amarga. A gente não tem culpa da maioria das coisas que nos acontecem, daquilo que as pessoas fazem com a gente, da criação que nós tivemos, da infância que a gente teve. A maioria disso a gente não tem culpa. Não foi nossa culpa. Mas o que a gente faz com isso? Existem pessoas que tiveram um casamento frustrado e quando ela vê alguém namorando, fala: não vai dar certo. Ai, que você está empolgada. Ai, dá dó. Tem gente que vê que foi tão ferida pelo excesso de trabalho, tão cansada, que quando vê uma pessoa adolescente empolgada entrando no mercado de trabalho, fala o quê? Vai nessa. Eu conto, você conta. Está empolgada agora, daqui a um dia você descrença. Tem gente que fez uma profissão e a profissão foi frustrada, e quando ela vê alguém fazendo aquele curso, ela fala assim: coitado, engenheiro hoje em dia é só Uber. Quer frustrar o sonho do outro porque o sonho dela foi frustrado. Só vê ruindade nos lugares. Onde que
foco. Sabe? Tem mulheres que às vezes... Aqui eu estou falando mulheres porque nós somos todas mulheres. Mas aqui, tudo que eu estou falando aqui hoje é para pessoas. Quando eu falo mulheres, não é que significa que é algo exclusivo das mulheres. Mas eu só estou falando de mulheres porque somos todas mulheres aqui. Mas o maior mal que alguém pode fazer para a gente é nos deixar amargurados. Não deixe que aquilo que você viveu te faça amargurada. Às vezes a falta de perdão. A gente vive uma era de muitas mulheres com ódio de homens. Eles fizeram por merecer? Não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente está amargurada, como que eles têm que pagar, eles têm que sofrer. Porque a mulher sofreu, o homem tem que sofrer também. Tem mulher que é amargurada com o marido porque o parto não doeu nele. Se ele sofreu foi nada, eu que sofri. Gente, vamos acolher nossas dores, entender o que as dores são nossas. Tem dores que são nossas, elas não são do outro. Tem gente que é amargurado até com os filhos. Porque a pessoa luta a vida inteira para dar uma vida boa para o filho, e na hora que vê o filho na vida boa, fala, folgado, vida mansa. Ah, mas não é você que está me dando essa vida? Não estou entendendo nada mais. Né? Eu que sofri, na minha época eu não tinha isso aqui. Mas você não lutou tanto, não foi para que o seu filho não passasse pelas mesmas privações que você? Por que reclamando agora? Sogras amarguradas com noras. Porque a nora teve o melhor tratamento do que ela teve quando ela era jovenzinha. Às vezes a sogra não teve oportunidade de ter um resguardo guardado. As mulheres que têm um pouco mais de idade aqui, elas podem falar aqui, o resguardo, o que é resguardo? É sair um menino aqui e já ir lavar roupa. Não tinha rede de apoio. E era um menino atrás do outro. Aí na hora que vem a nora, 40 dias deitada. Nossa, Deus, coitada do meu filho. E comendo sopinha. Comendo sopinha. Essa nora é uma folgada, ela é deitada. Gravidez não é doença, não. Porque eu não pude repousar. Então, quando o outro repousa, lembra da minha dor. Quando eu não ganho presente, não ganhei presente, queria tanto ser presenteada, aí eu vejo outra pessoa presenteando ali. Acho que presente é tudo, certeza que lá no off é uma brigaiada. Por quê? Porque às vezes a gente queria tanto ter uma vida financeira abastada, a gente queria ter dinheiro, aí quando vê o outro tendo dinheiro, nós mais gasta, você viu? Fútil, gasta à toinha. Sei não se esse dinheiro vai durar, que o dinheiro não é desaforo. Mas se tivesse dinheiro, estava lá desaforando o dinheiro também. Estava gastando. Você acredita, fulana? Não trabalha fora, marido, depois eu não mexo dentro de casa. Fica lá coçando o pé o dia inteiro. Eu ia falar outra coisa, mas eu lembrei que não ia ser antiprofissional. Mas fica lá coçando o pé o dia inteiro à toa. Ele que é besta, aquele marido dela lá, dando tudo pra ela. A mulher que fala isso está morrendo de vontade de receber esse tratamento também. Não vamos ser amarguradas. A gente atrai coisas para continuar amargurando. O que a gente foca cresce. Quando alguma mulher que passou um medo de estar grávida ou estava suspeitando que estava grávida, vocês perceberam que onde vocês olhavam tinha neném? Para onde você olha tem neném. Na onde você olha tem uma mulher grávida, os neném sorriem para você e fala, meu Deus, está um sinal. Porque é aquilo ali que está dentro da sua cabeça, então você enxerga aquilo ali muito mais. Para quem não tem carro, passa 1 milhão de carros normal na rua. O dia que você compra um, parece que todo mundo comprou um carro igual o meu agora. Ninguém tinha esse carro, agora onde eu vou tem esse carro aqui. Você olha uma blusinha da Shein, só você tem, você nunca viu ela na rua. O dia que você compra 10 no seu setor, está usando a mesma blusinha. Não é, já estavam ali. É porque agora o seu foco está nisso.
Então agora essa parte, os nenéns sempre estavam ali, os carros sempre estavam ali. Só que a partir do momento que você colocou isso tão forte na sua cabeça, você passou a enxergar, porque o nosso cérebro trabalha com padrões, ele enxerga padrões. Quem é dentista, olha o dente de todo mundo, ele enxerga de longe. Quem é pessoa que mexe com sobrancelha, de longe ele olha assim, está um pouquinho torto. Talvez a Sabrina, que é uma pessoa que mexe com educação infantil, acostumada a cortar EVA, o olho dela vai sangrar de ver essas plaquinhas aqui. Talvez para outra pessoa olha e não vê nada demais. A Raíssa falou que estava feio, mas parece que está normal. Mas quando o nosso olho é treinado para aquilo, a gente vê aonde vai. Minha mãe trabalhou muito tempo com costura, de roupa, corte de roupa, costura. Eu chego com uma roupa maravilhosa, ela já olha assim, ó. Ela olha de cima e embaixo. Você viu que tá tortinho aqui? Uma coisa que ninguém viu, por quê? Porque o olho dela é treinado para isso. É treinado. E quando o nosso olho é treinado para gratidão, para coisas boas, a gente vai olhando e agradecendo. Eu lembro de uma vez que eu admiro muito o meu pai nisso. A gente nunca teve muito dinheiro. A gente teve assim, um pouquinho, aí piorava de novo, aí melhorava um pouquinho, subia pela metade, descia. E a gente tinha um gol quadrado, velho, que ele estava com um assoalho ruído, e se a gente passasse na enxurrada, molhava os pés da gente. E aí eu lembro de chovendo, nossos pés tudo molhados dentro do carro, e nós passávamos na frente do ponto de ônibus, e meu pai falava assim, nossa, mas Deus é bom com a gente, hein? Já pensou, tá esperando o ônibus nesse ponto, nessa chuva? Tinha tudo para reclamar, porque nossos pés estavam molhados ali dentro. E ele sempre agradecendo. Uma vez eu e ele tinha um açougue, oh, labuta, Jesus! E a gente trabalhava junto, e eu desesperada, porque era um perrengue financeiro. E aí ele falava para mim assim, calma, minha filha, algum dia você dormiu sem comer? Quantos anos você tem? Eu tinha 23? 22? Eu tinha 22 ou 23, eu tinha 23 anos. Algum dia você dormiu sem comer? Eu não. Algum dia você não saiu de casa porque não tinha nenhuma roupa para você vestir, que todas as suas tinham acabado? Não. Algum dia você ficou doente e não teve remédio para você tomar? Eu falei, não. Se Deus cuidou de você todos esses dias, por que Ele não vai cuidar agora? Ele é o cara mais tranquilo. É o cara que já passou por tanta coisa e humildade de pessoa. Não ficou amargo. Todo mundo aqui tem uma história. Não existe uma pessoa aqui que está limpinha de história, que ninguém nunca sofreu. Se eu falar assim, me conta o que você já sofreu. E você? E você? Todo mundo vai ter um sofrimento. E às vezes você vê um rostinho bonito aqui e você pensa assim, aquela ali não. Sim, sofreu. Diferente do seu, mas sofreu. Se a gente só for feliz quando não tiver nenhum problema, quando não tiver passado por nada, então ninguém vai ser. O que você passou, passou. Não deixa essa maldade te fazer olhar o mundo a partir disso. Só reclamar, só ser rixosa. A Bíblia fala da mulher rixosa, que é igual uma goteira, incomoda, só reclama. O marido comprou uma pizza, ai, mas não tinha de bacon? Sem bacon. Ou então o marido fala, vamos sair para comer fora hoje? Ai, mas sair com os meninos é a mesma coisa de não sair, porque eu vou ter que ficar olhando. Ou então, ai, vamos, vou te ajudar numa casa. Ah, mas também você não arrumou direito? Ou então, não, vou te dar um dinheiro para você comprar alguma coisa para você. Comprar o que para mim, depois ele faltar para casa? Melhor nem comprar para mim não. Chega num lugar reclamando. Tá calor aqui, né? Nossa cadeira dura, né? Nossa, não tem água, né? Porque você está focada naquilo que é reclamação, no que é amargura. E se eu estou focada no que é ruim, o que meus olhos vão enxergar? Motivo para reclamar. Porque todo dia tem motivo para você reclamar. Não existe um, a gente não passa ileso. Mas todo dia tem motivo para você agradecer. Só sabe que tem motivo para agradecer pela criança custosa a mãe que tem uma criança doente. A minha filha, ela é, hoje não, hoje é a bichinha, uma teteia, mas ela era ligada
ligada nos 220, assim, custosa, que eu cansava correndo atrás dela o tempo inteirinho. Eu acho que você puxa na mão. Não. A família do pai dela é terrível. Uma vez ela pegou pneumonia. E que angústia no meu coração foi ver ela moadinha. Quietinha, não brincava, não subia nem nada. Como eu queria que ela subisse no sofá e pulasse. Como eu queria que ela tirasse tudo do guarda-roupa. Porque ela estava doentinha ali, então a gente só vê que tem motivo para agradecer quando aquilo é tirado da gente. Não esperar ser nada tirado para a gente agradecer pelo que a gente tem. E sobre isso aqui, existe um exercício de treinamento de foco. Como que é esse exercício? Todo dia à noite você procurar na sua cabeça assim, ó, 3 coisas para me agradecer por hoje. Sempre tem. Nem que seja uma das coisas que o dia acabou. Mas alguma coisa para agradecer ali tem. Eu vou agradecer pelo travesseiro fofinho, vou agradecer porque tocou uma música que eu gostei hoje na rádio. E vou agradecer também porque meu almoço estava gostoso. Existe algo para agradecer. Com o tempo vai ficando tão natural que você não vai ter que se esforçar para pensar em 3 coisas. Você vai ver. Quem topa o parque de hoje começar a fazer esse exercício? Ótimo! Antes de dormir, pensar 3 coisas para me agradecer no dia de hoje. Não tem nada para agradecer? Se esforça. Pode ser coisa fútil, entre aspas, coisa simples. Mas a gente vai agradecer. Um dos motivos estar viva. Você deu conta de trabalhar, se você foi trabalhar fora, você voltou, você está deitado numa caminha quentinha, né? Tem uma casa, um telhado, parece algo normal, todo mundo tem casa. Não é todo mundo que tem uma casa. Não é todo mundo que tem para onde voltar, né? Você teve para onde voltar. Você teve pessoas para te receber, né? Então, se a gente for fazer uma listinha aqui, vai aparecer muita coisa. Exatamente. Outra coisa que coloca a nossa vida pesada: traumas. Nesses traumas aqui entra muita coisa. Entra abuso sexual. Se a gente for falar com as mulheres, a grande maioria já sofreu. E quem sofreu acha que foi só ela, porque não é algo que a gente costuma falar. Aqui entra luto. Luto por uma mãe, luto por um filho. Luto por mim. Você sabia que existe um luto da gente mesma? A gente enfrenta isso muito na maternidade, algumas. O luto de quem eu era. É uma mistura de estou tão feliz porque sou mãe. Mas eu estou em luto pela minha eu que não era mãe, que podia dormir até, que podia gastar o dinheiro dela todinho consigo mesmo, mas ao mesmo tempo eu me culpo por pensar assim, porque será que eu estou sendo ingrata de pensar isso? Eu não deveria estar só amando? Será que eu estou sendo egoísta? Eu queria tanto ser mãe. E como eu estou com saudade da época que eu não era mãe? Não posso. Vou ficar em negação. É um luto, é um trauma também. Perder alguém que ama muito, no sentido de não é um luto, mas muitas pessoas perdem um relacionamento, um namoro, um divórcio. Muitas pessoas têm luto, têm traumas que talvez na infância, de ver os pais um agredindo o outro, ou de ser agredido pelos pais, ou de ser traumatizado pelo que escutou. Talvez nem todo trauma ele é uma agressão com algo físico, ele é algo mental. Então, nossos traumas trazem a vida pesada. Nisso, a gente não pode achar frescura, procurar terapia, procurar ajuda psicológica. Não ache frescura em algum momento se precisar de um remedinho. Existem muitas pessoas que têm muito preconceito, muita trava com isso. Aí preferem, entre aspas, viver mal do que, entre aspas, admitir fraqueza. Que eu vou estar admitindo. Não, mas isso aqui não me afeta não. O olho está tremendo aqui em cima, mas falando que aquilo já passou, não me afeta não. Fingir que algo não aconteceu não faz com que isso deixe de nos afetar. Fingir que aquilo não aconteceu, ignorar.
talvez parece que para o outro é algo tão pequeno. Para o outro a pessoa é traumatizada por causa disso. Se te traumatizou, é o seu. Só tem que fazer sentido para você. Mas aqui a gente pode ressignificar. A gente pode curar essas feridas. E às vezes você olha para você mesma antes do trauma e fala: nossa, eu queria tanto ser essa aqui, saudade de ser essa aqui. Não tinha passado por nada disso. Queria tanto ser essa aqui. Estou com a dosinha dela do que ela vai passar ainda. Mas não, a gente nunca vai voltar a ser aquela que a gente era antes. Porque aquela que a gente era antes não passou pelo que a gente passou agora, a nossa versão atual. Mas a gente pode ser outra daqui pra frente, ser mais leve, ser mais forte. A gente pode crescer. Dizem que alguns traumas, principalmente do luto, não é a dor que fica menor, é a gente que cresce. É a gente que vai ficando tão forte, a dor continua do mesmo jeito, às vezes. Mas você vai se fortalecendo a ponto daquilo ali não doer tanto a longo prazo. Como uma cicatriz. Alguém aqui tem cicatriz no corpo? Se essa cicatriz, se eu perguntar assim, o que foi essa cicatriz aqui, vocês lembram? Mas se cutucar dói? Porque sarou. Não vai esquecer. Tá lá, tá marcada, é cicatriz. Se doer, tá errado. Se toca e tá doendo, então não sarou. Não é cicatriz, é ferida. Cicatriz que você toca e dói não é cicatriz, é ferida. Tá ferido ainda. Então tem um assunto. Ai, passou, não, superei. Só choro quando eu lembro. Então não superou. Se tá doendo, não passou. Se tá doendo, não é uma ferida do passado, é uma ferida de agora. Se toda vez que você lembra disso, você chora, se você evita pensar porque chora, porque dói, porque você passa o dia ruim, então é algo de agora. E é algo que torna nossos dias pesados. E é algo que a gente pode ir trabalhando para isso ser curado. Terapia é o caminho. Não tem muito, tem o que a gente pode ir fazendo por fora, mas se o trauma é muito pesado, o ideal é procurar ajuda especializada mesmo. Próximo, comparação. Hoje minha mãe começou aqui maravilhosa, falando sobre nossos nomes. Cada um tem um nome diferente. Sobre as nossas belezas, que são diferentes. Você olha que não tem nenhum rosto igual a ninguém. Todos os rostos têm a mesma coisa, né? Tem um nariz, uma boca, 2 olhos, mas todos diferentes. Mas a partir do momento que eu me comparo, aí tudo que eu faço perde valor. Porque a gente compara a nossa dor com a dor do outro, então invalida. Nossa, eu tô chorando aqui, mas quem sou eu, né? E fulano que sofreu muito mais, ele que tem que doer, minha dor é nada, eu tô sendo mole. E a gente também faz o quê? A gente faz uma conquista maravilhosa, mas compara com o outro. Nossa, eu fiz uma dieta, perdi 2 quilos. Ah, mas a fulana fez e perdeu 10. Ah, o meu é pouco. Que, mano, é pouco? Não é pouco, não. Nossa, eu tô tão feliz que eu consegui um aumento de salário, agora eu tô ganhando 2.500. Mas a minha amiga ganha 5, então a partir de agora que eu descobri que ela ganha 5, eu não estou mais feliz porque agora meu salário é pouco. É pouco porque eu comparei. Meu marido me fez uma surpresa e eu amei. Ai, que lindo! Ele comprou um ursinho, um chocolate. Mas o marido da minha amiga pagou uma viagem, então o meu já não presta. Porque não me levou para viajar. Tudo que eu comparo perde a graça. Nós somos diferentes. Ah, eu não falo no microfone com tanta facilidade quanto a Raíssa, mas talvez você corte o negócio direitinho, que eu já não corto. Talvez você já faz uma comida gostosa, talvez você já sabe fazer uma coisa na sua casa. Cada um tem um talento. Se compara com o talento que o outro tem, é só para você se ver frustrada. Um peixe que se compara com um macaco para subir árvore, vai sempre se achar um lixo. Porque ele está se comparando com o outro que está no lugar dele. Quem você é no seu lugar?
é a sua beleza, qual que é a sua parte boa, o que você tem de bom. Isso dentro das profissões, dentro do nosso campo aqui de maternidade, a gente sofre muito essa questão de comparação, né? Líderes, lideradas, na família nasce filhas, irmãs. Se não nos identificarmos no nosso lugar, tivermos consciência de quem eu sou, nós não vamos sofrer com essa comparação, porque a comparação é injusta. A gente vai estar sempre perdendo para alguém, né? Alguma coisa, com certeza. Em algum momento você vai estar. É normal, está tudo certo, é isso aí. As nossas diferenças que parecem nos agregar um ao outro, né? É como se fosse um quadro, um mosaico. É tão bonito a gente ver um mosaico, né? E ele só é bonito ali porque tem as pecinhas diferentes que se encaixam. Até esse teto aqui, ó. Olha o tanto que tá bonito. Olha o tanto que ele é desigual no sentido de cada bolinha diferente. Tem umas que é prateada, umas pequenas, umas grandes, uns espetinhos. Foi essa diversidade que fez ficar bonito. Tem umas que tá um pouquinho murchinha já, né? Tá um pouco cansada, sofrida. Mas essa diversidade que fez ficar bonito. Os outros nos comparar, a gente não tem controle. Porque as outras pessoas comparam a gente desde quando é pequeno. Compara as crianças. Nossa, quantos anos o seu tem? 2? Ele já fala? Pois o meu já recita vários poemas. O seu já anda? Pois o meu até dança break. Então já é a comparação dos nossos filhos da gente. Não aceite essa comparação quando vier do outro. Entenda, pode pôr um limite. Olha, maravilhoso o seu processo, maravilhoso o processo do seu filho, mas cada um tem seu processo, a gente não vai comparar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu caminho. A comparação, ela faz qualquer coisa ficar ruim. Rótulos. O que são esses rótulos? Calada, chata, difícil de lidar. São rótulos que as outras pessoas põem na gente. Sonsa, mão de alface, pessoa preguiçosa. Outras pessoas põem rótulos na gente. Brava demais, gastadeira. E muitas vezes a gente abraça tanto esses rótulos que a gente começa a agir como tanto aquilo ali aquele rótulo não foi colocado na gente. Em outra igreja que a gente estava, tinha uma irmã lá, bem antigamente, que ela cresceu sendo chamada de burra. Cala a boca que você é burra. Já abriu a boca, burra. Não vai falar nada não. Olha, quando vier assim, você não fala nada. Você só dá rata. Ela, adulta, inteligente, mas nunca falava. Por quê? Porque ela abraçou esse rótulo. O tanto que a gente escuta algo, a gente passa a acreditar naquilo. E a gente passa a acreditar, e a gente passa a falar pra gente mesmo. Aquilo que o outro falava, a gente passa a falar pra gente. Tá? Aí quando acontece alguma coisa, tá vendo aqui, ó, mas sou sonsa demais, nossa, o que eu fiz? Aí você vai acreditando, vai pegando aquele rótulo. E todo rótulo é pesado. Todo rótulo é pesado. Até o rótulo de ser muito alegre. Quem é muito sorridente, quem é muito alegre pra cima, também tem dias tristes. Tem dias que não tá nem triste, tá só chuendo. Só tá com a pilha meio fraca. Só tá com a pilha fraca. A bateria social deu uma baixada. Mas o rótulo é tão pesado que aí a bateria social tá baixa. Aí respira fundo. Tudo bem, gente? Porque tem um rótulo. E é libertador você sair deste lugar. Você mostra lá. Não, hoje minha bateria hoje tá ótima. Hoje eu tô muito afim. Você tá tristinha? Não, tô de boa. Só a bateria que hoje. Eu, mas a minha mãe somos muito espontâneas, rindo muito. Então é muito. O dia que se a gente não rir, vai falar assim: você tá triste? Aconteceu alguma coisa? E na verdade, não, a gente é cansada pra caramba, né? Só tá com outra coisa na cabeça, pensando em outra coisa. Às vezes, a gente abraça esses rótulos. Mas sabe o que é interessante? Procurei, por favor. Acho que é Filipenses. Eu anotei aqui, peraí, que eu trouxe uma cola. Filipenses 1,6. Alguém tá com Bíblia? Gente, vocês veem pra igreja, ninguém trouxe Bíblia. Eu também não trouxe, mas
internet, por favor. Se alguém tiver no celular, Filipenses 1:6. Achou aqui, ó. Achou? Pode falar, por favor. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, de Jesus voltar. Algumas outras versões falam: aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Quem que é essa boa obra? Somos nós. Nós não somos algo terminado. A gente não é igual aquela música do Ministério do Tchan, que fala que pau que nasce torto nunca se endireita. Não, a gente se endireita sim. Não é porque eu nasci desse jeito, eu sou assim, pronto. Misericórdia, mano. Não tem essa de sou assim e pronto, não. Esse é meu jeito, aceita que dói menos. Não, a gente está aqui, ó, na boa obra, sendo aperfeiçoada. Em constante evolução. Em constante evolução. Estamos em obras. Nós não somos obra terminada. Nós somos obras em construção. Quantos anos você tem? Você tem 70, igual a minha avó, está em construção. Maravilhosa, aprendendo. Essa senhorinha lê. Estava lendo quantos livros atualmente, Gabi? 2. 3 com a Bíblia. Aprendeu alguma coisa? Sentiu que cresceu? Evoluiu? Não tem idade para falar assim: eu cheguei nessa idade, não aprendo mais não mudo mais não. Não existe. A gente está em constante evolução. Está estressada demais? Pode melhorar, não é seu jeito. Você não é uma árvore que não pode mudar, que foi plantada. Até a árvore tem como cavar em volta, carregar com o caminhão e levar para outro lugar. Quanto mais a gente. Eu sou reclamona, tem como mudar. Eu sou indiscreta, eu falo de todo mundo. A pessoa chega perto de mim e eu falo: nossa, esse cabelo, tem como você mudar? Eu sou sincera mesmo, eu falo na cara. Que é a famosa pessoa sem noção, né? Que fala com maldade, sem tato. Você não tem tato? Você costuma ferir as pessoas com suas palavras? Dá para mudar. Dá. Aquele que começou a boa obra em nós não terminou. Estamos sendo aperfeiçoadas. Desculpa os transtornos, ainda estamos em obras. Essa obra não termina não, está sempre aperfeiçoando. Não abrace seus rótulos. Não é porque você cresceu sendo rotulado como algo que você é isso. Você pode estar isso. Mas não abrace esse rótulo. Como eu sou assim. Eu sou esquecida, eu sou desorganizada mesmo. Eu sou a pessoa que... Não, a gente pode mudar. Nós somos seres em constante evolução. Outra coisa que torna a vida pesada: culpa. Culpa pelas escolhas que fizemos no passado. Culpa por ter gritado com o filho. Olha o filho dormindo na caminha de noite. Oh meu Deus, por que eu gritei com você mais cedo? Sua mamãe tão ruim. Quem nunca passou por isso? Só quem não tem filho. Porque tem filho, você faz uma coisa na hora que você está estressado, que está atormentando seu juiz, e depois você se culpa. Culpa por uma escolha, culpa por um monte de coisas. Mas vamos trocar a culpa, porque a culpa ela olha para trás. Meu Deus, olha o que eu fiz. Vamos trocar a culpa pela responsabilidade. Porque a responsabilidade chama a gente para ação. Errei? Tá, vou lidar com as consequências desse erro e vou tentar fazer diferente da agora para frente. Não vou ficar me culpando, me martirizando, com um chicotinho aqui, ó. Eu mereço sofrer mesmo, tá vendo? Não, gente. Tá vendo que eu sou ruim? Eu tento, não consigo, tá? Tenta de novo. Quantas vezes? Quantas vezes precisar. O resto da vida é a gente tentando. É a gente acertando e errando e tentando de novo e acertando mais um pouquinho e errando em outras coisas. Mas não se culpar, mas se responsabilizar. Meu erro que eu tive teve consequência? Então agora eu vou lidar com essas consequências, porque eu sou mulher adulta. Aqui não tem nenhuma criança, todo mundo adulto.
Só tem um bebê ali. Mas não é para o bebê que eu estou falando, eu só para as mulheres adultas. Teve uma consequência? Vou lidar com essa consequência porque eu sou adulta. Mas não ficar me culpando. Derramei essa água aqui, qual que é a consequência? Vou limpar. E não ficar assim, tá vendo? Tudo que eu ponho a mão quebra. Nossa, sou mão de alface. Bem que minha mãe, quando eu era criança, dizia que tudo que eu ponho a mão não vai pra frente. Tá vendo que é um copo que eu pego e cai, quebra. Como que você põe outra coisa? Não, só limpa, isso é a minha vida. Falou grosseiro com a pessoa, tá vendo? Por isso que ninguém gosta de mim, por isso que ninguém me chama pra nada. Porque eu sou, quando a pessoa me chama, eu me... Não, gente, vai lá, pede desculpa. Pede desculpa, errou? Pede desculpa, tenta melhorar. Porque também ele é orgulhoso, às vezes ele reconhece que errou, mas não pede desculpa não, né, mulheres? Outras pessoas fora daqui, né? Nós todas pedimos, graças a Deus. Outra coisa, religiosidade. No que a religiosidade torna a vida das mulheres pesada? A mulher sábia que edifica a sua casa. Quantas mulheres já interpretaram isso de uma forma que massacra as mulheres? Viu uma mulher divorciada? Não foi sábia, sentadinha. Marido bateu? Vou aguentar caladinha porque eu sou sábia. Está aguentando coisas insuportáveis, coisas que não teriam que ser suportadas. Por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Existia uma época que a religião não deixava a mulher negar sexo. Estava no casamento, tinha que fazer sem querer, sem vontade, maltratava de dia e de noite com a perninha aberta. Como que essas mulheres não se sentiam? Usadas? Estupradas. Era pesado. Tinha mulher que torcia para o filho chorar e queria dormir no meio dos dois, porque, nossa, hoje eu não quero. Mas não posso. Com dor, tá doendo, tô com resguardo, mas tinha que ir. Em outra época, talvez hoje alguém pense assim, a gente não sabe. A gente distorce o que é ser sábia. Coloca tudo na nossa responsabilidade. Temos que ter sabedoria? Sim. Temos que buscar construir uma relação positiva dentro de casa? Sim, lógico que sim. Mas a interpretação equivocada da Bíblia faz a religião ser um peso para as mulheres. E que a Bíblia fala que o fardo é pesadíssimo. Leve. O fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Eu já vi mulheres falando assim: ai Deus, volta logo, saudade do céu. Saudade do céu, você nem nunca foi lá, gente. E esse volta logo não é vontade de ver Jesus, não, é vontade de fugir daqui. Porque ninguém fala assim: ai Jesus, volta logo na hora que está tudo ótimo. Está tão bom aqui, Jesus, volta logo. Não, não fala isso. Só fala na hora do problema. Então, a gente precisa ter intimidade com Deus, não religiosidade. A gente até canta uma canção aqui na igreja, falando que não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É trabalhar com Deus na base do amor, não na base do medo. Vou fazer isso aqui porque eu estou com medo de Deus pesar. Não, gente. Falta de equilíbrio. O famoso 8 ou 80. Eu quero mudar de vida, então agora eu vou colocar todos os hábitos novos de uma vez só. Passei 30 dias sem arrumar minha casa, agora hoje eu vou rastar todos os móveis inteiros, limpar, tirar toda a roupa do guarda-roupa e lavar de novo, colocar lá. Ou eu deixo meu filho extremamente solto, ou eu pego ele pela orelha e falo assim: a partir de agora você vai me obedecer em tudo. Falta de equilíbrio. O equilíbrio, ele é uma virtude. Às vezes a gente coloca como virtude quando a pessoa fala lá, entrevista de emprego, né? Qual que é o seu defeito? É que eu sou muito perfeccionista. Achando que isso é um defeito bonito. Mas o perfeccionismo
ele faz mulheres ou sobrecarregadas, porque tudo tem que estar, ou mulheres procrastinadoras, porque enquanto não está perfeito eu não começo. Olha, eu quero fazer, mas enquanto não tiver com todas as condições perfeitas, eu não vou fazer. O perfeccionismo, ele é um excesso, ele é uma sobrecarga. Nós somos naturalmente, às vezes, sobrecarregadas. Mas vocês percebem que muitas vezes a gente puxa muitas coisas pra gente? Às vezes tem um filho adolescente, eu vou no quarto dele porque ele não arruma direito. Então você já buscou pra você, ele não faz direito. O filho está fazendo a tarefa do trabalho escolar, você está achando que está ficando um pouquinho feio. Ao invés de ajudar ele, o que você faz? Pega da mão dele e faz. O marido fala, não, hoje eu cozinho, faz uma comida, pelo amor de Deus, faz alguma coisa nessa casa. Ele começa a fazer, nossa, ele não faz nada que presta. Não, pode deixar que eu faço, daqui, essa colher aqui da sua mão. Muitas vezes a gente se sobrecarrega. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ter forma, é lógico que o exercício físico é maravilhoso para todo mundo. Mas eu vou me cobrar porque eu não dou conta de fazer todo dia? Aí eu não vou fazer 3 vezes, uma vez na semana, porque eu não tenho como fazer todo dia. Aí eu me sobrecarrego porque eu quero ser 100% em tudo. Alguém consegue ser 100% em tudo? Ninguém? Só Jesus. Então, a gente quer ser 100% mãe, 100% profissional, 100% dona de casa, 100%, mas eu não quero deixar faltar em nada, porque eu tenho que equilibrar todos os pratinhos, assim como um equilibrista. Aí dá o quê? Sobrecarga. Você não vai dar conta de ser 100% em tudo. Vai ter momentos que você vai precisar trabalhar, porque a gente vive numa sociedade que exige de nós trabalhar, porque senão você vai fazer o quê? Vai vestir seu filho com que roupa? Na hora que eu te pedi um danoninho, você vai fazer o quê? Muitos de nós têm que trabalhar. A maioria. E o trabalho tem como você ser mãe em tempo integral, trabalhando fora? Não tem. Mas a gente está fazendo o nosso melhor nas condições que a gente tem. Às vezes tem como você ser 100% a melhor profissional quando você está passando por um problema em casa? Sua cabeça nem está lá. Tem como você ser uma esposa excelente quando você está passando por uma crise financeira? Não tem. A gente tem que buscar fazer o nosso melhor com equilíbrio dentro do que dá. É o melhor que eu consigo dentro do que dá, com as circunstâncias que eu tenho. Porque senão eu vou viver sobrecarregada por falta de equilíbrio. Tudo é eu, tudo na minha mão. Aí a mesma pessoa me fala, tudo eu nessa casa. Não deixa o outro fazer, porque o outro não faz direito. Não precisa ser só do seu jeito. Não precisa só na hora que você quer. Não precisa ser comprado todas as coisas no mercado da marca que você quer. Porque aí você tem que ir numa casa, você também tem que ir no mercado, porque você deixar o marido comprar as coisas, ele compra da marca ruim. Relaxa, vamos soltar a carga. Ou então ir lá uma vasilha no seca-pia. Ou seja, Lava vasilha no seca-pia, ou seca-pia, mas deixa o pano molhado emboladinho assim, não estende. o lava-pia não lava o ralinho da pia. Exato, ou então lava a casa, mas não põe tapete. Tem muitos. O lavar a casa não tira a poeira da casa, dos móveis. Lava o chão antes de tirar a poeira. Acontece. Ou então ele pega o seu filho. Vou contar uma experiência para vocês. Porque eu tenho uma filha de 10 anos, como eu falei aqui, e eu sou divorciada do pai dela. E a gente teve que dividir, né? Sociedade de filhos. Sempre ia para lá e depois trazia para mim. E por muito tempo foi um peso gigantesco para mim. Ela chegava com o cabelo todo bagunçado, sujinha e com fome. E eu ficava nervosa. Eu ficava assim, como que pode? Responsável desse tanto. Não banha a criança. Trouxe a criança suja. Olha o cabelo que tá aqui. A criança estava alegrinha lá assim, pulando. E eu estressadíssima. Depois de um tempo, com a terapia, graças a Deus, que salvou minha vida, o que eu
se estivesse aqui em casa mesmo. Chegou com fome, já estamos aqui comendo alguma coisa aqui, ó. Pega um steak já frita, já está na boca da criança. Pronto. Ai, eu não saio com minhas amigas nunca, porque toda vez que o meu marido fica com as crianças, ele dá besteira para eles comer. Não faz comida que presta, não. Fica dando lanche. Gente, relaxa. Tudo bem. A exceção acontece mesmo. Não se sobrecarregue porque o outro não faz do jeito que você faz. A única pessoa que faz do jeito que você faz é você. Numa empresa, todos os funcionários não fazem as coisas do jeito que você faz. A gente lida com pessoas fazendo coisas mal feitas, famoso nas coxas, com má vontade. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trabalho de todo mundo só para eu fazer? Porque eu faço direitinho? Não tem como. Vamos sobrecarregar dentro da minha empresa, dentro do trabalho. Se o meu trabalho depende do trabalho de outro, eu posso ver o que eu posso fazer. Eu posso conversar, posso ter uma reunião, posso falar alguma coisa, mas dar o meu melhor dentro das possibilidades, sem se sobrecarregar, buscando para você. Só eu que faço direito, só eu que... deixa que eu faço. Não. Deixa os outros. Ninguém vai ficar bom naquilo que não faz, mas você pega para fazer toda vez o que você quer. Top? Não, vamos nos sobrecarregar. A vida já faz isso demais. Se a gente, além da vida sobrecarregar, a gente ainda pegar mais sobrecarga, ninguém aguenta. O último ponto que eu vou falar aqui sobre coisas que pesam são expectativas desalinhadas. Expectativas desalinhadas fazem a gente sofrer demais, ser tudo muito pesado. Pessoas que não tinham uma expectativa alinhada com a maternidade, pensavam que era só lindinho, assim, bonitinho, mamazinho, sorrindo. O dia que pega uma criança chorando a noite inteira, sofre mais do que o que aquela situação sofreria. A pessoa que entra numa relação com a expectativa de que, lindinho, fofinho, beijinho, presentinho de desnamorado, sai criancinha, casinha no plantão de girassol aqui na frente, deve ficar uma casinha de boneco. O dia que casa, sofre demais da conta, porque está com a expectativa desalinhada. A pessoa que vai para o emprego pensando, agora eu vou ter dinheiro, sofre também porque está com a expectativa desalinhada. Precisamos entrar nas coisas da vida com a expectativa correta. Ou melhor, o mínimo de expectativa possível. Porque a partir daí tudo é lucro. A partir daí tudo é lucro. O mínimo de expectativa. Quando eu crio uma expectativa gigantesca, porque meu filho vai ser assim quando ele crescer, qualquer coisinha que ele sai dali da expectativa que eu criei, já sofro. Quando eu entro para fazer uma dieta e um exercício, qual é a expectativa de que agora vai 5 quilos por semana? E aí eu não perco aquilo que eu estava pensando? Sofro porque a expectativa foi desalinhada com a realidade. Vamos alinhar as expectativas baseadas na realidade, para ficar mais leve. Temos tempo? Não. Aqui a gente falou até agora sobre os pontos que fazem a vida ficar pesada. E fui falando sobre cada um desses que a gente pode fazer para ser leve. Agora eu vou falar rapidinho, vou só pincelar, mas evitando. Esse é rapidinho, mamãe, não briga comigo. Que é o quê? Coisas para a gente aderir que faz a nossa vida ficar leve. O que faz a nossa vida ficar leve? Autoconhecimento. Eu me conhecer. O que me deixa bem no dia que eu estou mal? O que me desestressa? Eu estou precisando de desestressar. O que eu posso fazer? Eu sei o que eu gosto? Eu sei o que eu faço bem? Autoconhecimento. Eu sei que esse dia do mês aqui eu fico mais estressada. Então já posso me poupar um pouquinho aqui. O autoconhecimento faz a vida ficar mais leve. Saber sobre você. Outra coisa que para mim é indispensável e faz a vida ficar tão leve e tão gostosa: humor. Não se leve então a sério. Aprenda a rir de si mesma, a rir de coisa mais boba. Vocês sabiam que a maioria das pessoas com transtorno de ansiedade são mulheres? São mulheres.
ele fica 2 horas lá vendo meme e rindo, sozinho. Humor. Homens, vocês já viram aqui, quem aqui já apelou com piadinha e humor do marido ou do namorado? Você não vai fazendo piada com isso, não é possível. Você está rindo disso? O cara olha pra você, você está se achando linda. E ele fala assim, nossa, essa casa está igual assim do Bob Esponja. E ri. Pronto, eu quero morrer agora. Eu não posso rir de mim mesma. Eu levo todo mundo a sério. Meu filho faz uma piada e eu quero que ele me respeite. Que desrespeite. Meu filho brinca comigo em vez de eu rir junto. Ah, gente, estou sendo muito desrespeitada. Isso faz a gente ficar pesado. Existe a minha avó paterna, ela tem muito essa coisa do respeito, né? Então, se a gente fala o pai de você, ela, que isso? Fala assim, não, é senhor papai. Papai, você vai querer esse aqui? Fala assim, não, é senhor papai. Se a gente brinca alguma coisa, a gente brincava de lutinha, muito, né? Então já era desrespeito. O filho bater no pai. Não estava entendendo que aquele ali era um momento de humor. Não era uma agressão, era um momento de brincadeira. Se o meu filho faz uma piada comigo, adolescente gosta de fazer coisa na internet, uma trollagem, uma coisa, me expôs que vamos rir de nós mesmos, rir da situação. O bom humor salva. Vocês já perceberam que às vezes a gente passa uma semana sem dar uma risada? Que horror. Que vida triste. Vamos rir. Rir de piada. Rir de nós. Rir dos outros. Rir de algo que tem um bom humor. Vamos brincar. Não precisa ser tudo sério, não precisa ser tudo assim rígido. O bom humor faz a vida leve. E é algo que dá para ser aprendido. Nem tudo a gente nasce já com um humor leve. Mas a gente pode aprender. A gente pode se soltar. A gente pode rir. É permitido. Vocês perceberam que às vezes eu faço alguma... Eu cresci no meio evangélico, nasci na igreja. Nunca desviei. A vida inteira crente. Mas quando eu faço uma piadinha que tem algo do mundo, igual eu falei que mais cedo do Ministério Eldiano, todo mundo sabe o que é. O que eu citei aqui do pau que nasce torto no cantinho direita, todo mundo já ouviu. Mas não, às vezes fica assim travado, não vou rir não, porque é errado rir. Que é errado, a gente está rindo, a gente não falou nada de mal de ninguém. A gente não ofendeu ninguém, não feriu a nossa fé, não fez nada. Mas eu não posso rir. Porque rir parece que é errado. Outra coisa, gratidão, que foi aquilo que a gente falou sobre a questão da amargura. De treinar o nosso olhar para a gratidão. Quem lembra do compromisso que a gente tinha feito? Todo mundo lembra, né? 3 coisas para agradecer no final do dia. Treinar isso faz a vida ficar leve. Aceitação e compromisso. Aceitar que as coisas são como são. Ah, não devia ser assim. Não devia, mas é. E o compromisso de dar o meu melhor a partir da situação que eu tenho. Ah, não devia ficar mais nas costas da mulher algumas coisas de casa. Não devia mesmo, concordo extremamente com vocês. Mas é. Filho tinha que ser dividido o trabalho igualmente entre pais e mães. Eu concordo 100%. Não tem uma pessoa que concorda mais com essa fala do que eu. Mas é assim que é? Não, não é. Se a gente ficar baseado no que devia ser, a gente não vai agir no que é. Então, aceitar que é. Aceitação não é passividade. Já que é assim, né? O que eu estou fazendo? Não. Aceitar que é assim. E o compromisso de, a partir do momento que eu aceitei que é assim, vou agir no que está no meu controle. Vou tentar mudar? Ok. Mas também é um compromisso, mas não negar a realidade. Só falta 3 aqui, só você tá. Calma, que eu sei que você está agoniadinha. Ela fica agoniada porque eu falo muito. Vocês perceberam que faz um tempinho que ela parou de dar aqui a participação dela, né? Eu conheço ela para ver se ficava mais rápido.
fase, a fé de que Deus está cuidando da gente. Se a gente não tiver esperança de dias melhores, qualquer batalha que vier, a gente afunda. Eu quero que vocês agora pensem aqui e lembrem do pior dia da vida de vocês. Qual foi o pior? Aquele que você fala assim, esse aqui eu não queria viver ele nunca. Pensaram? Alguma de vocês pensou no dia de hoje? Alguém? Então o que isso significa? Que passou. Que o pior dia você já viveu até então. E se vier outro pior dia, você vai viver ele de novo, você vai passar de novo. Porque os piores dias da nossa vida, eles chegam ao fim, assim como os melhores. Então o dia que chegar um dia ruim, de novo, porque ele vai chegar, o dia da doença, o dia do luto, o dia da crise familiar, o dia da crise financeira, ele vai chegar. Lembra que passa. E a esperança e a fé de que tudo passa é o que faz a gente passar. Talvez, se antes desse pior dia que vocês viveram, alguém contasse para vocês que vocês iam viver esse pior dia, vocês iam pensar assim, eu não aguento não. Se isso acontecer comigo, eu desmorono. Desmoronou? Talvez desmoronou, mas se ergueu, porque está aqui. Passou. E vai passar. A gente é mais forte do que a gente imagina. E a gente só sabe a força que a gente tem quando a gente precisa ter. A gente só sabe que a gente dá conta de passar quando a gente passa. Veio o dia ruim? Se apegue na fé. A fé nos ajuda muito. A fé de que meu casamento vai melhorar. A fé de que meu filho vai melhorar. A fé de que meu filho vai crescer. Vai começar a dormir a noite toda. A fé de que o financeiro vai melhorar. Não uma fé paralisada. Vai melhorar. Então, fazer o que? Vamos esperar melhorar. Não, uma fé que nos move. Uma fé de que pode melhorar? Pode. Então eu vou agir para melhorar. Pode passar? É uma fé que tem ação. Autocuidado faz a vida ficar mais leve. Tomar um café que você gosta de tomar. Passar um creme de pele. Tomar um banho demorado, mais um pouquinho. Se arrumar um pouco, aquele dia tá ruim, vai lá e faz uma maquiagem. O dia vai continuar ruim, mas pelo menos você vai estar maquiada. Né? Então, tá ruim, vai lá e come um bolo. O dia vai continuar ruim, mas pelo menos você comeu o bolo que você gostava. Não tô falando disso. Vai fazer uma caminhada, então. Vai dormir um pouquinho. Cuidar de você. Se fosse o seu filho passando por esse dia ruim, o que você ia fazer? Cuidar, fazer a comidinha que ele gosta. Ir lá, não, meu filho, senta aqui. Se fosse seu marido, se fosse sua mãe. Então, cuide de você. O autocuidado traz leveza. E o último, só um complemento, eu vou falar de você. Espero que seja coisa boa. Muita coisa para melhorar na nossa vida da nossa mãe. Às vezes nós estamos olhando algo ruim, não gosta muito da venda e a gente não faz nada para melhorar. Né? Essa questão do autocuidado, eu lembro de quando a Raíssa ainda estava na fase, já saindo da adolescência, tinha muita crise de identidade, de autoestima, demais a conta. Se achava muito feia. E nos dias dela, de maior crise, que estava se achando feia, está sem graça, aí ela se permitia ficar feia mesmo, né? Arrumava o cabelo e pegava um camisetão, uma calça, um moletom e saía. Aí ela encontrava a ex do marido na rua, né? Aí voltava para casa mais ruim ainda. Minha filha, você está feia? Vai lá, toma um banho, lava o cabelo, baixa o cabelo, troca uma roupa, passa um batom, passa um perfume para você olhar e começar a gostar. Às vezes precisamos de um mal que a gente não está gostando. Olha uma por fora, lá por dentro, né? E demorou a aprender sobre isso, mas foi terapeuteada e chegou nesse ponto, né? Graças a Deus. Por incrível que pareça, a minha aparência era praticamente a mesma de agora. E eu me achava, assim, feiuca. Meu Deus, que feiosa. Eu sei que muitas de vocês estão chocadas. Mas quem de nós que não tem uma mudança grande do jeito que se arruma? A gente solta o cabelo e
coisa. Insegurança no relacionamento, chegava em casa chorando, porque eu vi a ex do meu namorado e ela tava bonita e eu tava feia que dói. Mas ele continuava dando feia que dói, vai entender, né? Eu saía na rua, não queria achar ninguém conhecido. Se eu achasse alguém conhecido, eu voltava pra casa um caco, porque eu tava feia e a pessoa me viu. Ah, eu fazer o quê? Eu saí feia, a culpa é minha. Né? Se arrumar. Quando se arrumar, a gente pode. Você sabe, às vezes lavar o cabelo, passa uma semana sem lavar o cabelo. A gente que é cacheada, faz um coque. Eu, às vezes, fazia um coque, ficava uma semana. Tem coques livres, lógico. Mas quando soltava ali a xuxinha, o cabelo continuava ali. Até hoje, eu passo por isso ainda. Mas às vezes dá um coque, passa aqui, ó, uma olhadinha aqui, quer dar os frisos já ficam aqui no lugar. Já coloca um brinco, que o brinco já fica, aparece um pouquinho mais, né? Já lava aqui, tira o pijama, estou em casa. Mulheres que às vezes estão no home office ou donas de casa, a gente vai se arrumar só o dia que sair? Não, pelo amor de Deus, a gente pode pelo menos, não precisa ficar assim, montado no salto e ser postiço dentro de casa, não. Mas você pode lavar o rosto, você pode colocar uma roupa mais ou menos, tirar o pijama. Você pode falar, eu não tenho dinheiro para ir na manicure, então limpa a unha, tem mais terra dentro da unha do que no chão da casa. Limpa a unha, lava, escova o dente de higiene. A gente sabe quem valoriza a gente. Mesmo que seja um copo, faz um copo que fica bonito. Mesmo que seja uma roupa de ir em casa, que seja limpinha, que seja arrumadinha. A gente merece ser cuidada. Não só da aparência, mas da aparência que a gente puxou esse gancho. Mas é um ciclo. Quanto mais eu me cuido, mais eu me amo. E quanto mais eu me amo, mais eu me cuido. Se eu não estou me amando ainda, então comece a se cuidar mesmo sem querer. Comece a entregar para você o cuidado que você entrega para os seus filhos. O cuidado que você entrega para sua casa, para sua mãe. No seu trabalho, tem gente que procrastina coisas para si mesmo. Muito tempo. Mas o chefe mandou, opa, tá aqui. Sim, senhor. Relatório de ontem. Já tá aqui nessa mesa, patrão. Mas a sua consulta mesmo não marcou. Tem gente que vai e cuida da casa do outro, mas não cuida da sua. Você merece cuidado. Você merece ser zelada como você zela do outro. E a última aqui é comunicação assertiva. Eu acho que descarregou, gata. Aqui entra lá atrás que você falou agora sobre a mulher sábia que fica. Né? A mulher sábia, ela se posiciona, a mulher sábia, ela fala com assertividade, ela fala com firmeza, mas ela não é falar com firmeza, ela fala com brutalidade. A mulher sábia, ela fala com palavras com inteligência emocional. Ela é regida não pelas emoções, sim pela razão. Né? Aqui entra também, tanto na questão da sabedoria, quanto na questão do equilíbrio. Quando eu não sei me comunicar, eu sou 880, ou eu calo ou eu grito. Não vou falar nada não, porque algo está me incomodando. Se algo está te incomodando, você não fala nada para não criar atrito. Parou de incomodar você aquilo? Porque você não falou? Não, mas eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Aí o dia que eu falo, eu já falo aqui, ó. Mas também, toda vez, que não sei o quê. Aí já fala gritada, já fala de um jeito. Aí eu não me comunico, eu não consigo ser assertiva no comunicar no meu trabalho. Aí o dia que eu explodo, eu vou e peço demissão. Mas não tá nem o que estava acontecendo, como assim? Tá? Aí eu não falo na hora que está me incomodando, eu falo na hora que eu não aguento mais. Quando você fala algo, quando começa a te incomodar, você consegue falar num tom de voz adequado, usando as palavras adequadas. Se você esperar para falar o dia que você não aguenta mais, você consegue usar o tom de voz adequado? Quase ninguém. Consegue usar as palavras adequadas? Não, porque você já está por aqui. Você já está aqui, ó.
Aí eu vou não me comunicando. E a comunicação não é só sobre falar o que está me incomodando, é sobre falar o que eu quero. Eu nunca comunico o que eu quero, mas eu espero que o outro adivinhe. Eu não comunico o que eu estou sentindo, eu quero que o outro adivinhe. Eu não falo até em qualquer lugar, no casamento, com os filhos, na empresa, na igreja. Eu queria tanto liderar, mas a pastora nunca me chama. Não confio no meu potencial, certeza. Mas eu nunca abri a boca e falei que eu queria liderar. Nossa, eu queria tanto ajudar mais ativamente entre elas. Eu queria estar mais presente, falar, participar. Mas ninguém nunca me chama. Eu nunca falei. Comunique, fale, eu quero, estou chateada. Você sabia que às vezes alguém fala alguma coisa pra gente, trata a gente de certa forma, e não é algo com a gente, é porque ela não está conseguindo lidar com o caos dela. E às vezes ela está estranha porque ela está com um caos interno que ela não está conseguindo lidar. E aí eu fico estranha porque ela está estranha, e ela continua estranha porque eu estava estranha. E aí a gente não se fala nunca mais. 13 anos que a gente não se fala porque um dia ela estava estranha e a gente nem sabia que ficou estranha primeiro. Fala, irmã, está acontecendo alguma coisa? É comigo? Eu fiz alguma coisa que te magoou? Ou então, irmã, aquele dia a senhora falou comigo daquele jeito, não sei se foi por querer ou não, mas me feriu. Dá a chance para o outro saber que te magoou, ou então dá a chance para vocês saberem o que aconteceu com o outro. Talvez não é com você, talvez é com a própria pessoa. Então, comunicação. Amanhã é dia da mulher. Quem é que está esperando caladinho o marido lembrar? Ele vai lembrar. Ou ele vai lembrar ou vai ter um mês sem nada, dormir de calça jeans. As pessoas que estão esperando o marido lembrar alguém, lembrou ele? Maravilhosa, arrasou. Lembra, fala, dia da mulher. Tava querendo sair. Amor, você lembra que dia que amanhã? Exato. Manda um videozinho, caminha. Caminha antes, não um dia antes. Queria tanto almoçar fora. Então, a gente podia sair no dia da mulher, né? Então, não tô em clima para sair no dia da mulher, mas se você quiser me dar um presente. Ou então você sabe que o marido tá nas vacas magras. Fala o quê? Amor, já que amanhã é dia da mulher, a gente tá meio apertado, você vai cozinhar. Não sei cozinhar não. Então se vira que você não vai quadrado, que a gente tem YouTube aqui em casa, coloca aqui, receita de frango frito. E aprende. Ninguém nasce sabendo. Eu também não sabia cozinhar, mas aprendi pra você. Então aprenda, gato. Então vamos falar. Eu quero que os meus filhos venham almoçar comigo no domingo, e esses adolescentes, fim de semana, saem. Fala. Filho, eu queria tanto que você viesse aqui esse final de semana. Você tem alguma coisa marcada esse final de semana? Eu queria que você estivesse aqui em casa. Não marca nada não. Agora, a gente não pode contar com algo que seja espontâneo, alguém tenha bola de cristal. Comunicação assertiva faz a vida ser leve. Comunicação assertiva é comunicação que não é agressiva e que não é passiva. Às vezes eu acho que você é assertiva de falar demais, não. E agressivo não é só quando eu xingo, quando eu falo e quando eu grito, não. Às vezes o tratamento de silêncio é agressivo. Tratar o outro com rispidez ou só assim, tudo bem, você que sabe. Que é outra coisa que a gente não, é outras mulheres, né? Aqui não, graças a Deus, a gente é diferente. Mas quando a gente está chateada, alguém fala, o que foi? Nada não. Tá tudo bem? Então me dá um beijo. Tá tudo bem nada. A cara tá gritando que não tá tudo bem. Aí fala, tá tudo bem. Ele sabe o que ele fez, eu não vou falar. Sabe mesmo? Ele sabe, ele não é bobo. Talvez ele até saiba.
sabe, mas talvez ele não ache que aquilo te afeta tanto como afeta. Ele sabe, eu já falei um monte de vezes. Lembra que a gente falou que homem é desatento? A gente é desatento? A gente é desatenta e a gente às vezes não percebe algumas coisas também. Então, fale. Tá tudo bem? Olha, não tá, mas eu não quero falar sobre isso agora. Ó, já foi uma evolução. Ó, na verdade não tá, porque eu queria que você lembrasse do Dia da Mulher e pra mim é importante. E você não lembrou. E não ficar o dia inteirinho sem responder ele, porque ele não falou do Dia da Mulher, do Dia da Mulher. E pesar o clima. Então, comunicação assertiva traz leveza para a nossa vida. Tem algo a acrescentar, Gata? Ótimo. Então, que nós busquemos no que nós possamos fazer, buscar uma vida leve. Porque a vida ela é longa demais. Se for pesada, a gente vai ter uma vida arrastada, de mau humor. Uma vida que a gente está vivendo como se fosse um peso. Ai, tomara que a vida acaba logo. Não é tomara que a vida acaba logo. A gente tem que ter prazer na vida. Buscar uma vida leve. É sempre muito leve? Não. Mas dá para ser mais leve do que está sendo. 100% leve? Provavelmente não. Mas mais leve do que está? Ah, com certeza. E esse é algo que a gente tem que buscar para a nossa própria vida. Com intencionalidade, com responsabilidade. A leveza da nossa vida é responsabilidade nossa. E é possível. Porque a boa obra não terminou. Está acontecendo. Então eu quero finalizar a minha parte aqui, agradecer a todas vocês. E muito obrigada. Esse finalzinho aí está no nosso controle, né? Dá para ser leve? Não abrir automaticamente. Eu controlando tudo isso aqui vai estar sendo leve para mim e para a vida do outro, né? Vocês gostaram? Foi bom? Aprendeu um pouquinho? Até o ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Mas não precisa chegar até o ano que vem não, porque a gente palestrar de novo aqui, a gente pode abrir antes de chegar o ano que vem. Vocês aguentam aí mais 5 minutinhos para uma dinâmica, rapidinho? Ok? Eu acho que vai ser um complemento aqui dessa palavra, realmente. Ok? 5 minutinhos esse... Duas mulheres aqui, voluntárias. Precisamos de 2 voluntárias aqui. 2 voluntárias. Aí, gente. Oh, coisa... Gente, uma salva de palmas essas meninas. Parabéns. Maravilhosas. Olha aqui, ó. Essa dinâmica não vai ser competição, é só para exemplificar o que a gente falou aqui hoje. Quem está vendo aqui esse balão? Esse balão é você. E agora pode encher, Creuzinha? Vai enchendo. O ar que está entrando nesse balão são as pressões da vida. Responsabilidades, pode encher sem dó. Trabalho, é filho, é crise financeira, é a pressão estética. Vou falar devagar. Isso. São todas as nossas pressões do dia a dia. É a comparação, é o nosso passado. Está até enchendo. Estou cheia. É tudo que você vai vivendo no dia a dia. Não sai, é tudo ali dentro. Qual que é o fim disso aqui? Vamos ver. A pressão do dia a dia continua. Estraga um trem em casa e um filho fica doente. Quer estar no controle, mas não consegue. Cuida só do outro para tudo assim.
Exatamente. Cuida só do outro, mas não cuida de si. Não recarrega as energias. Não tem hobbies. Não tem nada que você faz só porque é bom fazer. Força, Cleuzinha. A pressão do dia a dia é mais forte do que a pressão do pulmão da Cleuzinha. Tá com pouca pressão aqui esse balão da Cleusa. Vai sair daqui com um pãozinho forte. Vai, tá precisando fazer uma fisioterapia pulmonar. Tem que parar de fumar. Nossa, tem que comprar um balão mais fraco, um balão forte demais. Nossa, a gente não é forte desse tanto igual esse balão. Eu não tava aguentando, não. Eu sou ansiosa. Vocês viram o que acontece quando tem muitas pressões, mas não tem escape? A gente explode. E o que é uma explosão? É um surto? É um grito? É um não aguento mais? É um eu vou fugir dessa casa, vocês vão ver? É uma explosão. É às vezes um burnout, é travar e não conseguir. E agora imagina aqui, ó, você de novo, mas dessa vez você tem um hobby, dessa vez você faz terapia, dessa vez você tem autocuidado, você se cuida, você faz coisas pra você. Dessa vez, você se permite descansar sem culpa, sem ter que dar tudo ok, tudo nos mínimos para poder descansar. Não posso descansar, estou cansada. Os vasos não vai sair fugindo da minha vez. Um dia ou outro, a Bia pode passar com vazio, isso pela bodinha. Agora você tem comunicação assertiva. Você fala às vezes, não espera explodir. Vamos ver como é que funciona agora. As pressões do dia, ela vai continuar vindo. Ela continua vindo as pressões, ela entra. Só que a gente nem chega a ficar cheia, nem chega a ficar no limite. Ah, nem está enchendo. Por quê? Porque tem escape. Tem por onde essa pressão está saindo. Tem amiga, está saindo com amiga, está desabafando, está conversando, está orando, chorando, assim, sabe aquela vez que está angustiada, você ora, chora, levanta da oração até mais leve. Aí, muito obrigada, maravilhosos. Desculpa pelo susto que eu vi. Então, procure na sua vida os escapes, por onde a pressão vai sair. Porque a gente não é igual a esse balão aqui. A gente estoura por muito menos pressão. A gente tem que se cuidar. Esses furos não é outra pessoa que vem e faz. É a gente. Não espere que o seu marido, que os seus pais, que os seus filhos criem para você uma rotina que tire um pouco essa sobrecarga. Não vão. Esperar pela ação do outro na nossa vida é bobeira. Porque não vai acontecer. É você.